Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Sandro Pimentel, deputado estadual, que foi cassado esta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral, por conta de prestação de contas da campanha eleitoral que o Ministério Público considerou irregular, acusou e agora o Tribunal Regional Eleitoral condenou. Ele continuou no mandato até que o recurso dele seja analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, Sandro. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Jorge, aqui, o Sonoplasta. Bom dia, nossos amigos ouvintes. Antes de mais nada, saudações rubro-negras. Fui dormir ontem feliz da vida. E Marcos Alexandre. Pois é. Mas o nosso assunto não é futebol. Tá Vamos certo. falar aqui sobre a justiça eleitoral. Sandro, você já declarou que vai recorrer, Sim. Né? Mas ainda tem um agravo que está sendo analisado pelo próprio TRE, né? Isso. Explica pra gente. Exatamente, Diógenes. Nossos advogados falaram que ainda há recurso aqui no TRE, e você não me pergunte qual recurso, porque eu sou leigo, né? Uma declaração. Eu né? acho que é um embargo de declaração. Embargo de declaração. Não é isso o nome? O termo é esse. É. Embargo de declaração. Você que é técnico aí sabe. Então, após isso, a gente vai fazer o recurso ao TSE, né? Nossas expectativas elas são muito boas, né? O nosso direito ele é muito bom, porque, inclusive por ocasião do julgamento, 2 dos juízes que votaram ao nosso favor disseram claramente que não houve nenhuma comprovação de origem ilícita, como estava sendo apontado pelo Ministério Público. Você alega um erro formal, né? Apenas técnico e formal. Que você deveria ter feito de um jeito, o depósito, a transferência, e fez de outro. E né? Isso, exatamente isso. O recurso é pessoal, recurso próprio. A legislação diz que os depósitos devem ser feitos até R$ 1.064. Eu não observei isso na minha maluquice de campanha, que eu faço panfletagem, eu vou no semáforo, eu vou nas gráficas, então a gente não consegue ter uma campanha com muitas estruturas, como boa parte dos políticos tem. Então isso é normal, esses erros, por mais que a gente não queira, obviamente, não foi um erro que eu quis cometer, mas aconteceu. Um erro somente formal, burocrático e técnico. E você admitiu este erro desde o início? Desde a diplomação. Abriu suas contas, mas mesmo assim, qual foi o entendimento desses 5 juízes que votaram contra você? O placar foi 5-2. 5-2. Eu ofereci meu sigilo bancário e o juiz relator não aceitou. O Ministério Público pediu meu sigilo, eu aceitei e o juiz relator não aceitou. Achei estranho. A sua movimentação bancária não foi analisada? Não foi analisada. Mesmo assim, eu peguei no banco todo o meu extrato de janeiro do ano passado até dezembro e a gente apensou o processo, mesmo sem o juiz não tendo autorizado a quebra do Os dados estavam lá para análise dos juízes. Isso, e que comprovam que eu tinha lastro financeiro, né, porque eu tinha 2 rendas, como vereador de Natal e como vigilante da UFRN. Inclusive, durante este ano, durante esse período de 2018, eu tive uma receita de acima de 200 mil com essas 2 rendas. Então, eu tinha condição de ter 30 mil reais. O que acontece é que eu não observei esse depósito de até 1.064. De hoje, se eu pegasse os 30 mil que eu depositei, meus, não teve R$1 público na campanha, nem verba eleitoral, fundo eleitoral, nada disso. Se eu tivesse ido em qualquer caixa, eu teria, olha, deposita aqui 30 depósitos de 1.000, estava resolvido. No mesmo caixa, na mesma hora, no mesmo minuto. Então eu não observei isso. Era dinheiro seu, dinheiro próprio. Meu. Que foi depositado na minha conta de campanha. De uma forma irregular. Irregular. Fora da regra. Então. Fora da regra. Até 1.064. Eu fiz depósito de 3 mil, fiz um de 4, um de 2.500. Então, não observei isso. Você não observou o limite. Não observei esse limite. Mas essa explicação não bastou, Sandro? Não bastou porque eles insistiram em dizer que eu não tinha comprovado a licitude da origem desse dinheiro. Mas se o dinheiro saiu da sua conta? Pois é, não existe comprovação maior do que eu tirar o meu extrato bancário e mostrar os meus contra-cheques, inclusive, também, que mostram que eu tinha receita para isso. E outra coisa, Diógenes, você é uma pessoa do direito. Se alguém te acusa de algo, é alguém que te acusa de algo que tem que provar que você cometeu. E não você. Então o Ministério Público conseguiu, e também tudo por consenso nosso, o juiz autorizou a quebra de sigilo de um dos assessores nossos.
E na própria análise do sigilo bancário e fiscal, eles mesmos reconheceram no relatório de que não encontraram nenhum tipo de ilicitude que comprovasse algo contra mim. Mas mesmo assim insistiram aí nessas coisas que eu não consigo. Pois é, o resultado foi 5-2, desfavorável a você. Essa história toda vai se decidir em Brasília, Sim. no TSE. E com certeza você e seus advogados já deram uma olhada na jurisprudência, Tem várias. em outras decisões do Tribunal Superior Eleitoral. O que é que lhe deixa tranquilo? Me deixa tranquilo exatamente por isso, que tem jurisprudências. E mais ainda, porque eu sou o único caso com esta semelhança no Brasil que teve o diploma pela cassação, né? Deixando bem claro para as pessoas que estão em casa, eu não estou cassado, eu estou no exercício do meu mandato e vou assim continuar. Não, peraí. A decisão... O mandato, aliás, o TRE decidiu cassar o seu mandato. Só que você tem direito ao recurso, né, em Brasília, continue no exercício de suas funções até a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Isso, o né? TRE aprovou pela cassação do diploma. Se eu tivesse cassado, eu não estava exercendo as minhas funções. Porque quem tem esse poder para cassar é o TSE. Aí sim, é uma decisão, como você falou, definitiva, né? Até final. Né? Final, ou sim ou não, é a última. Não é? Mas que eu estou muito confiante porque não existe casos semelhantes a esse, ou melhor, tem casos semelhantes a esse com uma pitada muito mais complicada e que os tribunais regionais decidiram pela cassação. Foi um caso citado no julgamento aqui de um vereador em São Gonçalo do Amarante. Como é que foi essa história? Que teve um depósito de 20 mil reais e ele era desempregado. Então, como você tem 20 mil reais se você não tem emprego, não tem renda? Aqui o tribunal aprovou pela cassação e o TSE monocraticamente, não foi nem pleno, decidiu manter o mandato dele. Então, por quê? O que o TSE falou nessa decisão, o ministro, é que, por mais que tenha evidências, naquele caso, tinha evidências da dúvida sobre a origem do recurso, mas não havia comprovação material. Então, tem todos os indícios, mas não tinha comprovação de que aquele recurso era ilícito. Então, por isso não podia cassar. No meu caso aqui, que eu já te falei, não apresenta o Ministério Público, não apresenta nenhum mesmo prova, nenhum caso, nenhum indício, nem nada que possa dizer, olha, esse recurso era ilícito, você tirou de um canto que não deveria e tal. Não tem nada disso. Você não recebeu doação de terceiros, não, né? Não. Durante a sua... Não, foram duas doações, uma doação minha própria e uma doação de um assessor meu, de 4 mil, que também foi acima do limite, né? Então, ao todo foi 35, 31 meu. Então teve uma doação de terceiro. Teve, uma só. Uma apenas, né? Isso, uma minha de 31. Mas essa não está sendo questionada, não? Tá também. Tá porque também. É acima de 1.000, entendeu, Diógenes? Se você quisesse, na campanha passada, me ajudar ou ajudar qualquer um outro político que tinha você que quisesse, observar a regra do depósito até 1.000. Mesmo sem você conhecer essa regra, né? Você é uma pessoa do povo, quisesse ajudar um candidato, você tinha que saber dessa regra e chegar lá e fazer esse depósito. Até R$ 1.064. É isso. Então a decisão vai para Brasília. Existe previsão de tempo? Porque isso cria uma intranquilidade para você. Aliás, você vive dúvida. essa intranquilidade desde o período de diplomação. Você foi o único eleito do Rio Grande do Norte que não foi diplomado. Junto com os outros. Ali, se eu não me engano, foi dezembro, né, Isso. do ano passado, né? Todos foram e você não foi. Às vésperas da posse na Assembleia, 3 dias antes. é que houve decisão favorável para que você assumisse o mandato de deputado estadual. Qual é o tempo que você espera para uma decisão final desse assunto, para encerrar de vez e virar essa página? Então, Deus, eu já venho sendo punido desde a diplomação. Que é a punição psicológica, punição política, punição familiar, são os amigos também que ficam perturbados. Então, eu já venho sendo punido desde essa época. Como eu sou uma pessoa do planejamento... Tem eleitor que lhe cobra, né? Rapaz, eu votei em você e você... Eu não vou aceitar retirar meu voto. voto. Com esse negócio aí para ser caçado, rapaz? Exatamente. Tem gente também que não entende, obviamente, coisa muito técnica. E aí, eu sou uma pessoa do planejamento, é a minha formação. Eu planejo a minha vida. Então, eu não posso planejar, né? Agora, a longo prazo, porque tudo pode acontecer. Os advogados, mas aí qual é a eles estimam que... Depende muito, sabe, Diógenes? É assim...
se o ministro, que vai ser o relator, que é o ministro Mussi, Jorge Mussi, se ele tiver com muitos processos, enfim, depende muito disso. Depende da agenda dele, depende da demanda dele, de julgamentos dele. Depende. Né? Então, eles estimam aí 4 meses, 6 meses. Tem casos que duram 1 ano, mais de 1 ano. Então, nego, até o final do ano esse chafudo, né? Vai. Eu acho que esse ano mais não, né? Eu acredito que a gente está em agosto, né? Começando hoje. Agosto, inclusive, os trabalhos da Assembleia retornam hoje. Né? Então eu acho que esse ano é muito pouco provável que seja. Você acha que uma decisão só no início de 2020? Acho que só 2020 que vai acontecer isso. E aí... Quem vai cuidar do seu caso é o advogado Kennedy Diógenes. Isso, né? É o mesmo escritório e também o escritório do doutor Maimone, que é advogado nacional do PSOL, que também acompanhou esse caso, e o PSOL também está como parte interessada. O partido está acompanhando. Isso, acompanhando e defendendo. Eu sei que você não quer nem pensar nisso, mas com quem fica a vaga, caso você tenha um revés aí também no Supremo Tribunal Federal, aliás, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é com o PSOL? Fica com o PSOL? Caso isso aconteça, a vaga é do PSOL e quem assume é o nosso suplente. É isso aí. Então, vamos acompanhar esse assunto, um assunto que você acha desde o ano passado. A gente já tratou, inclusive, desse assunto algumas vezes aqui. Mas eu acho que cabe lhe perguntar, já são 5 meses de mandato como deputado estadual, eu lhe pergunto, o que deu para fazer ao longo desses 5 meses, Sandro, você como parlamentar do PSOL? De ordem deu para fazer muita coisa, mesmo né, nessas pressão, nessas intranquilidades aí, incerteza, mas deu para fazer muita coisa. Eu sou o deputado que mais apresentou projeto de lei durante esse período. São 53 e hoje no retorno agora estou apresentando mais 2 projetos de lei. Foram mais de 100 requerimentos, 6 audiências públicas. Nós fizemos várias prestações de contas nas cidades, que é a marca do nosso mandato. Prestação de conta pública, né? A gente monta a estrutura de palco na cidade, faz prestação de conta. Prestação de contas em ônibus, diversos ônibus, trens que vão para Seramirim, Parnamirim. Não tem um ritmo que você tinha como vereador de Natal. O mesmo ritmo. Eu não consigo ficar em casa. Tanto que nesse recesso, estou trabalhando todos os dias. Eu e minha equipe, todos os dias. Você estava em Mossoró? Estava em Mossoró ontem, estava em Açu, cumprindo 5 agendas ontem em Mossoró e em Açu. E hoje vai para Seramirim. E agora vou para Seramirim, aí volto para a Assembleia porque eu não tenho nenhuma falta e nem quero ter a primeira falta. Depois volto para Seramirim novamente à tarde para cumprir outra agenda. Então continua no mesmo ritmo acelerado, porque é assim que eu sou. Eu sou seu empregado de hoje, eu sou empregado do povo potiguar e eu tenho dever e obrigação de trabalhar muito e trabalhar bem. Sandro, o que está na agenda da Assembleia Legislativa a partir de hoje? Olha, nós aprovamos ao final do recesso, já nos últimos dias do recesso, de que aqueles projetos que tratam de reajustes salariais voltariam pós o recesso. Então, acho que agora é a principal agenda que vai estar permeando lá, que é o reajuste salarial para os defensores públicos e para os procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa. Que dá uma confusão danada, porque dá aumento dessas categorias. Isso. E as demais do serviço público pleiteiam, mas não vão poder. A governadora até já avisou que não há dinheiro para dar aumento para o conjunto dos servidores. Exato, né? E esses projetos estão lá, inclusive estava também o do Tribunal de Contas do Estado, mas o Tribunal de Contas pediu de volta, porque tinha um entendimento jurídico de que eles poderiam conceder esse reajuste entre eles, e já foi concedido o mês passado, eles já concederam esse reajuste. O Tribunal de Justiça também já concedeu, o Ministério Público também já concedeu, então agora tem essa pressão aí para essas outras 2 categorias. A gente vai se debruçar muito sobre esse processo, com certeza vai ficar bem efervescente lá. E provavelmente, a depender de como passe a reforma da Previdência no Congresso Nacional, inclui ou não inclui os estados e municípios. Se os estados ficarem fora, muito provavelmente o governo do estado deverá mandar proposta até o final desse ano ainda para a Assembleia. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do deputado estadual Sandro Pimentel aqui no nosso programa. E eu vou repetir o que eu venho dizendo já há algum tempo sobre esse caso, né? O que me estranha, sem entrar no método que está sendo julgado pelo TRE e agora pelo TSE, o que me estranha é que apenas Sandro Pimentel esteja sendo julgado por contas irregulares no Rio Grande do Norte. Há uma penca de políticos aqui do estado que tiveram, eleitos inclusive, que tiveram problemas de prestação de contas e a gente não vê aí tanto rigor e condenações, né? Então é isso que me chama a atenção nesse caso,
E vamos acompanhar aí a decisão da Justiça no Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado, Sandro, por sua presença. Obrigado, Diógenes. Parabenizo pela lucidez dos seus comentários. Inclusive, a grande parte da imprensa tem tido essa lucidez também. Eu quero parabenizar e quero deixar aqui um abraço aos taxistas que trabalham lá no Nordestão da Zona Norte, encabeçados ali por Cid, que eles estão todos os dias com o rádio ligado lá. Manda esse alô pra gente. Diga, Cid, um abraço pra essa turma toda aí lá na Zona Norte, taxista. Obrigado. Um abraço, Deus abençoe.